Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar como convencer o patrão a investir em segurança do trabalho. A gente da área de segurança do trabalho às vezes acha que basta chegar lá com o patrão: olha patrão, eu preciso de dinheiro porque o trabalhador está adoecendo. Infelizmente deveria ser assim, mas na prática como é que funciona? A empresa tem que ganhar dinheiro. Então não basta eu dizer, olha, o trabalhador está adoecendo. Eu tenho que dizer, olha, nós estamos perdendo tanto com esse trabalhador adoecendo. Porque quando vai alguém por exemplo, da produção lá e pede uma máquina nova, ele vai dizer, olha, eu vou gastar 200 mil, mas nós vamos ter um retorno de 300 mil. Quando alguém pede lá um software, olha, a gente precisa disso porque a gente vai economizar tanto. E a segurança do trabalho precisa trabalhar desta forma também. Eu vou passar aqui alguns itens, não vão ser todos, eu tenho uma listagem de mais ou menos 20 itens. A gente vai passar alguns itens aqui que podem nos ajudar a levantar esse custo para convencer o patrão, olha, eu preciso de dinheiro, isso é bom para você. Primeiro item, no caso de um acidente do trabalho ou uma doença do trabalho, todo mundo sabe que os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, a partir do 16º vai para a Previdência. Ok, se a empresa paga esses 15 primeiros dias e o trabalhador não está trabalhando, significa o quê? Que a empresa está perdendo esse dinheiro. Então esse valor precisa ser contabilizado e nem sempre o pessoal da segurança faz isso. Segundo item que é importante, FGTS. No caso de acidente ou doença de trabalho, o trabalhador foi afastado, a empresa ainda é responsável por recolher esse FGTS do trabalhador, porque ele não tem culpa, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso é 8% também, todo mês do salário do trabalhador, que vai ter que ser contabilizado. Pede lá para o RH te ajudar, que ele vai te ajudar em relação a esses cálculos. O que mais? Multas. Talvez aquele acidente ou aquele afastamento tenha a possibilidade de gerar uma multa para a empresa. Isso não é uma certeza. Eu, quando faço relatório de custo, eu coloco lá potenciais gastos. Por exemplo, os 15 primeiros dias que eu falei é gasto. O FGTS é gasto. A multa é um potencial gasto, porque não é uma certeza que a empresa vai perder. E como é que te vê esse valor da multa? Vai lá na NR28, vai ter uma tabela lá dizendo o seguinte, número de trabalhadores da sua empresa e em cima vai ter segurança e medicina. Então, por exemplo, se é um item da PCMSO, da NR32, é relacionado à medicina. A maioria vai ser relacionado à segurança. E embaixo de segurança e medicina vai ter I1, I2, I3 e I4. O que significa esse I? Infração. Então, cada item da norma, cada artigozinho lá, vai ter, provavelmente, talvez tenha, na verdade, não são todos que tem, vai ter uma infração. E essa infração pode ser 1, 2, 3 ou 4. Aí você tem, por exemplo, 300 trabalhadores. Aí você vai lá, 300 trabalhadores na primeira coluna, e vê, digamos que a infração 4 cruza, e aí você tem o valor da multa em UFIR. Só que a UFIR é uma unidade que está congelada já faz um tempinho, desde os anos 2000. Então você precisa pegar aquele valor e multiplicar por 1,0641. E aí você tem um valor em real. Então é uma forma também de contabilizar. Deixa eu ver aqui o outro item. Salário do trabalhador substituído ou queda na produção. Quando um trabalhador é afastado, se for um afastamento muito longo, eu vou talvez repor o outro trabalhador nesse posto de trabalho. Ou então, digamos que eu tinha 10 trabalhadores, sai um, agora eu tenho 9. 9 vão fazer o trabalho de 10. Ou vai cair a produção, ou talvez tenha que fazer hora extra para compensar isso. Isso é um custo para a empresa também. Outro custo, custos médicos. Então, uma doença do trabalho, ou mesmo um acidente, por responsabilidade da empresa. Quem é que vai pagar remédio, tratamento, fisioterapia, cirurgia, se for o caso? Esse levantamento a empresa também tem que fazer. O que mais? A hora de produção parada. Esse é um item bem importante que as pessoas esquecem também. Imagina o seguinte, aconteceu um acidente agora. Naquela linha aonde aconteceu o acidente do trabalho, o que vai acontecer? Vai parar o processo por alguns minutos, ou às vezes até por horas, ou dependendo da gravidade, até se libera os trabalhadores. Percebe que isso tem um impacto financeiro muito elevado para a empresa. Imagina parar uma linha de produção completa por causa do acidente. E as pessoas também não costumam contabilizar esse custo. Então, vários itens podem e devem ser contabilizados. Um, por exemplo, que não dá para contabilizar, mas é bem importante, maculação da imagem da empresa. O que é isso? Você quer trabalhar numa empresa em que ela é conhecida por acidentes, doenças, mortes? Não, você não quer trabalhar nessa empresa. E quem está nessa empresa também não quer permanecer lá, está doidinho para sair.
Então você acaba perdendo capital humano, que também é um prejuízo para a empresa. Então, nesse caso, esse é um item que eu vou indicar lá como potencial perda, mas eu não tenho tão facilmente como contabilizar. E há vários outros itens. E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E aqui vou indicar o meu livro, Segurança do Trabalho, Organizando o Setor, volume 2, tá? Esse livro, no primeiro capítulo, eu faço um exercício, um exemplo, na verdade, onde eu tenho 20 itens, fora esse que eu falei, né? 20 itens para contabilizar o custo de acidente na empresa, de acidente e doença. Então é um afastamento, sei lá, de 2 meses mais ou menos, não lembro exatamente, e a empresa vai gastar mais de 20 mil reais por causa desse pequeno acidente. Então eu gosto de levantar sempre isso quando eu estou trabalhando em empresa. Então bora ver aqui um trechinho do livro. Já sabemos que na hierarquia da prevenção o EPI sempre deveria ser a última opção e de preferência de forma transitória, a gente sabe disso. Porém, na prática, não funciona bem assim. Esses equipamentos são utilizados sem que melhorias efetivas de diminuição de perigo sejam implantadas. Mas o que isso tem a ver com custo? Bem, se a nossa melhoria deixar de expor o funcionário a determinado agente agressivo, talvez não seja mais necessário o uso do EPI. Com isso, seria um item de economia que deveria ser contabilizado. Talvez o EPI fornecido seja abolido ou pelo menos substituído por outro com menor atenuação e, consequentemente, de menor custo. E desta forma teremos mais um item a ser contabilizado como economia para a empresa. Então percebe que esse é um outro item também importante. Se você melhorou o posto de trabalho, então tinha um setor que tinha uma concentração muito elevada e agora você conseguiu baixar do limite de tolerância. Talvez ainda seja necessário só por forma preventiva o EPI, mas eu não preciso ser um EPI tão caro. Por exemplo, em vez de um abafador, talvez de inserção. Esse tipo de mudança é uma economia também que a gente tem que contabilizar. Então, percebe que há várias formas de diminuir o custo da empresa investindo em segurança do trabalho. O meu livro você pode adquirir no site www.jornalsegurito.com. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma sugestão de pauta, algum comentário? Coloque aí embaixo ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.